Olá, pessoal! Muito bem-vindo a mais uma aula. Vamos trabalhar aqui o lançamento oblíquo, né? Aqui ainda está aqui o lançamento horizontal para a gente poder ver a diferença, tá? Entre um e outro. Mas o assunto de hoje chama-se lançamento oblíquo, tá bom? Aqui o lançamento horizontal, o meu canhãozinho aqui está com 0 grau, né? E é isso que diferencia o lançamento horizontal, que a gente já viu do lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo basta eu ter um ângulo aqui, ó, né, em relação à horizontal diferente de 0, tá? Então, quando eu faço isso aqui, eu tenho um lançamento horizontal, né? Quando eu necessariamente não precisaria abaixar, mas eu vou abaixar aqui para a gente ver bem a diferença. Vou colocar aqui um ângulo de 60 graus. Esse aqui é o nosso observador, né? Ele vai ver uma trajetória parabólica. Então, a grande diferença aqui, né, do lançamento horizontal para o lançamento oblíquo é que no lançamento horizontal é só uma queda, portanto, o móvel já está lá em cima. E no lançamento oblíquo que a gente vai ver hoje, o móvel tem que subir primeiro, né? Então, ele tem que ter um impulso aqui na subida para vencer a gravidade. Ele vai fazer toda uma parábola, né? A sua trajetória em relação a esse referencial aqui é essa parábola aqui. Bacana? Porém, para nós começarmos a ver o lançamento oblíquo, a gente vai precisar rever um conceito importante dentro de vetores, tá? E um desses conceitos a gente vai ver aqui por esse outro simuladorzinho, tá? Vou pegar aqui um vetor e colocar aqui um vetor de 20 metros, tá? Um vetor de 20 unidades. Vou pegar outro vetor aqui, colocar na origem desse de 15 metros. Então, esse aqui tem 15 e esse aqui tem 20, tá? Eu estou falando metro aqui, mas na verdade é um vetor qualquer. Pode ser velocidade, deslocamento, força, né? Qualquer grandeza vetorial. O fato é que eu coloquei eles origem na origem. Isso caracteriza método do paralelogramo, né? Então, como que eu resolvo a resultante? Como que eu acho a resultante desses dois vetores? Vocês lembram bem que a gente vai achar a resultante através, né, da diagonal aqui. Ó. A gente traça aquele pontilhado aqui, né? Traça o pontilhado aqui e traça a diagonal, beleza? E como eu vou descobrir o valor dessa diagonal, desse vetor resultante? Opa, professor, eu lembro! É através do Teorema de Pitágoras, é isto! A gente pega o 20 aqui, joga lá, pega o 15 aqui, joga lá, vai trabalhando com as continhas aqui e chega na resposta. 25 metros por segundo. Beleza, professor, disso eu lembro. Eu tô lembrando desse, professor. Tá bom, essa foi a introdução para o que eu realmente quero te mostrar. E se eu te propusesse uma outra situação? Eu vou te propor agora, ao contrário, ao invés de eu ter o 10, aqui o 15, aliás, e ter aqui o 20, eu vou te dar a resultante, ao invés de dar esses dois vetores. Olha só. E quando o exercício traz essa resultante? Que é o que vai acontecer, pessoal, aqui no lançamento oblíquo, né? Olha só o que vai acontecer aqui no lançamento oblíquo. Nós vamos ter esse vetor aqui, ó, e ele está inclinado em relação à horizontal. Quando eu tenho esse vetor inclinado, eu tenho que achar uma componente na horizontal e uma na vertical. E é isso que eu vou revisar com você aqui agora, tá certo? Então imagina que eu tenho um vetor aqui com um ângulo de 30 graus. Esse vetor aqui ele tem 30 unidades de medida, tá? Também. Não é porque é igual ao ângulo, não, tá? Eu escolhi 30 também aqui. Tem 30 unidades de medida, tá? Ok? Deixa eu mostrar o valor dele aqui para você. Ó. Tem 30 unidades de medida. E esse vetor aqui, ele só existe porque existe uma componente aqui na horizontal, ó, existe uma parte dele aqui na horizontal e existe uma parte dele aqui na vertical. É como se esse aqui fosse o filhinho desses dois aqui, né? Se não fosse esse horizontal e se não fosse esse aqui vertical, não existiria esse filhinho aqui, não existiria esse vetor.
Então, esse vetor vermelho aqui, eu chamo ele de componente horizontal desse vetor. E esse outro aqui na vertical, óbvio, eu chamo de componente vertical desse vetor, ok? E como que eu vou descobrir o valor desses vetores aqui? Tá? Eu vou mostrar aqui para você. Peraí, deixa eu já parar com essa ideia aqui. Olha só. Quando a gente tem um ângulo aqui entre os vetores, e eu tenho aqui também uma projeção de um triângulo, porque esse pontilhado aqui, ele é exatamente igual, tá, a esse vetor aqui, que é o papaizinho, que eu chamo de papai desse aqui. Esse aqui é a mamãe. Aqui no eixo X é a mamãe, aqui no eixo Y é o papai. Né? Esse aqui é o filhinho. Então, dessa vez o exercício deu o filhinho. Eu tenho que descobrir o valor do papai e tenho que descobrir o valor da mamãe. Esses valores aqui o meu programa está dando. Ó. Eu vou tirar eles. Vamos supor que a gente não sabe. Como que eu vou calcular o valor do meu Vx, do vetor x e do vetor y? Muito bem. Seno de um ângulo, todos nós já sabemos que... Deixa eu colocar aqui de novo. Seno de um ângulo a gente sabe que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto aqui nada mais é do que o vetor y, que estava aqui. Né? Então, no lugar de cateto oposto desse ângulo 30, eu vou colocar o VY, vetor y. Esse aqui é o vetor V e esse aqui é o vetor VY, tá? Que está na vertical. Quem é a hipotenusa? É o vetor V, que o exercício deu, tá certo? E aí, então, eu tenho aqui, multiplicando cruzado, uma fórmula para calcular o vetor VY. É o vetor VY, é o V, que ele vai dar, vezes o seno do ângulo, que também ele vai dar. Tá certo? E, por sua vez, para a gente achar o vetor no eixo X, eu vou usar de novo o cosseno, porque cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente aqui é o meu Vx, adjacente a esse ângulo. A hipotenusa é o V, que é a velocidade aqui resultante. E aí, multiplicando cruzado, a gente chega na fórmula do Vx. Então, veja que eu tenho duas fórmulazinhas aqui. Uma para calcular VY, vertical, e uma para calcular Vx. Eu vou precisar de fazer tudo isso aqui todas as vezes, professor? Pegar a fórmula da matemática? Não, tem um macetinho que você pode usar. Epa, professor, eu adoro um macetinho! Então lá vai o macetinho para você. Olha só. O vetor Vx, que é esse aqui, ó. Vou pegar aqui de novo, galera. Olha aqui, eu gostei disso aqui, rapaz. Ó. Aqui, ó. O vetor Vx, que é esse aqui, ele está com o ângulo, né? Ó, ele está com esse ângulo aqui, ó, que é de 30. Olha, 30 graus, né? Esse cara aqui está pertinho do ângulo. Então, esse Vx, ó, está com o ângulo. Com ângulo, você entendeu? Você entendeu? Está com o ângulo! Agora, o meu vetor VY, que é esse aqui, ó, certo? Veja que ele não está perto desse ângulo, ele está longe do ângulo. Então, ele está sem o ângulo. Não, professor, esse aqui não deu certo. Apaga. Bolinha, bolinha, bolinha. Ele está sem o ângulo. Olha, menino, que macete legal. Para calcular o VY, que está sem o ângulo, eu uso seno. Para calcular o Vx, que está com o ângulo, eu uso coângulo, cosseno do ângulo. Perfeito, professor. Tindi, tindi! Então, beleza. Vamos calcular aqui, então, esses ângulos aqui, tá? Esses vetores. Usando a fórmula, então, o Vy aqui, vou desenhar de novo, porque eu apaguei. Aqui está o Vy. Como que eu calculo o Vy? Pegando o 30, que eu falei para você que vale 30, esse cara aqui, ó. Esse vetor aqui, ele vale 30, tá? Esse vetorzinho aqui. Beleza, deixa eu apagar isso. E aí, você tem aqui a fórmula seno do ângulo de 30, que por sua vez o ângulo aqui também é 30 graus. Né? Seno de 30 é 1/2, simplifica 30 com 2, deu 15. Olha! Então esse vetor aqui, ó, ele tem 15 metros por segundo, se for velocidade. Tá?
Beleza. Aí, como que eu vou descobrir esse vetor aqui agora, que é a mamãezinha, que é o Vx? Vx está com o ângulo. Se Vx está com o ângulo, deixa eu apagar aqui agora. Se Vx está com o ângulo, olha o ângulo aqui, ó, né? Se Vx está com o ângulo, o que que eu tenho? Cosseno do ângulo. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Simplificando 30 com 2, deu 15. Raiz de 3 é 1,73. Portanto, veja que a resposta deu 26 metros por segundo. Então, esse vetor aqui vale 26 e esse aqui vale 15. Vamos ver aqui pelo meu simulador se nós estamos corretos. Aqui, ó, que é o 30 que foi dado. Esse aqui é 15, né, que representa esse aqui. E esse aqui 26, que eu acabei de resolver, tá certo? E isso que a gente fez aqui chama-se decomposição cartesiana de um vetor. Pegar o vetor inclinado e achar a sua componente na horizontal e achar a sua componente na vertical. Ok, professor, entendi! Então vamos para o estudo do nosso lançamento oblíquo, tá? Eu vou propor aqui, primeiramente, um ângulo inicial de 60 graus com uma velocidade inicial de 15 graus, tá? E nisso a gente vai começar a ver algumas características aqui do lançamento oblíquo. Bacana? Então eu vou soltar aqui a minha bombinha, né? Vou soltar a bomba, pum! E vamos ver o que que deu. Olha, vamos soltar mais uma vez. Então é um lançamento oblíquo que teve aqui uma certa distância, né? Que a gente chama de alcance. Porém, olha o que aconteceu aqui com os vetores. Você tem aqui o vetor resultante, que é a velocidade que o exercício vai te dar, e você vai precisar calcular o Vx e o Vy, tá? Gente, lá no lançamento horizontal, que a gente já tinha visto, você só tinha o Vx, tá? Espera aí que aqui a coisa complicou. Ó, voltar. Ó, você só tinha o Vx. E o exercício já dava esse Vx, certo? Já que no lançamento oblíquo, o exercício não está te dando nada, tá? Não está te dando nada. Vai te dar essa velocidade aqui, ó. Essa velocidade aqui. E essa velocidade aqui, você vai perceber que ela não está nas fórmulas. Quem está nas fórmulas é o Vx e o Vy, tá bom? Então vamos começar a estudar com carinho aqui esse movimento, tá? Eu vou colocando aqui também, ó, aqui paralelamente, tudo que a gente for fazendo de observações, tá? Primeira observação que eu quero te mostrar é o seguinte, ó, o nosso Vx é constante, certo? Ué, professor, lá no lançamento horizontal também era constante. Isso. Eu vou jogar aqui e eu quero que você observe aqui a componente horizontal. Olha aqui, ó. Perceba que ela está indo constante. Olha aqui, ó, o Vx. Vou fazer devagarzinho agora, ó. O nosso Vx está constante, ó. Do jeito que ele saiu aqui, ele chega aqui, tá? Então você vai calcular o Vx através do cosseno do ângulo, tá? Do jeito que eu acabei de explicar. E aí você vai perceber que ele respeita o movimento uniforme. Então por isso que eu coloquei aqui, ó. O Vx é constante e respeita o movimento uniforme. Eu tenho que saber disso, tá certo? Agora, vamos observar o Vy? Vamos observar o Vy? Vamos ver o que acontece com o Vy? Olha só, esse Vy, ele já começa com uma velocidade bem alta, porque senão ele não consegue subir. E à medida que ele vai subindo, observa o que vai acontecendo com esse vetor, por gentileza. Olha só, olha ele aqui também, ó. Aqui na descida ele está aumentando. E aqui na subida ele está diminuindo. Olha que legal que ficou isso aqui, menino. Olha, à medida que esse aqui aumenta, esse aqui vai diminuindo. Ó. Então, durante a subida, o meu Vx não mexe, continua o mesmo, só que o Vy vai diminuindo.
Ah, por que o VY vai diminuindo, professor? Ué, cara, o VY vai diminuindo porque está parando para voltar, porque tudo que sobe desce dentro do campo gravitacional, não é? Então, olha só, à medida que ele vai vindo, cada vez mais vai diminuindo. E chega num ponto que ele some completamente. Quem some completamente? O VY some completamente, gente. Então vamos anotar isto. Vamos, professor! Durante a subida, o meu VY diminui. Se o meu VY diminui, ele respeita o movimento uniformemente variado. Muito bem. E aí, como o movimento é uniformemente variado por culpa da gravidade, a gente tem que analisar o sinal da gravidade. Vamos analisar junto comigo? Presta atenção aqui. Durante a nossa subida, o nosso movimento é progressivo, certo? Ó, durante a subida, o nosso movimento ele é progressivo, porque eu estou colocando a subida como minha referência de ida, né? Como o movimento na subida, a velocidade vai diminuindo, como eu mostrei aqui, o movimento tem que ser retardado. E para o movimento ser retardado, o jogo de sinal tem que dar menos. E o único jeito do jogo de sinal dar menos é a gravidade sendo negativa, já que a velocidade é positiva porque ele está subindo e a subida é ida. Moral da história: a nossa gravidade no lançamento oblíquo é negativa, porque ela está subindo. A gente viu isso no conteúdo passado chamado lançamento vertical. No lançamento vertical, a gravidade era negativa e na queda livre, a gravidade era positiva, certo? Positivo! Positivo, professor! Bora lá! Outra coisa que eu posso falar é que na descida, a minha velocidade aumenta. Olha aqui, ó, nesse momento aqui não tem velocidade y. A única velocidade que tem é a velocidade x. Essa existe, tá? Então eu não posso falar que no ponto de altura máxima a velocidade é zero. Lá no lançamento vertical eu falava que ao atingir a altura máxima a velocidade era zero. Por quê? Porque no lançamento vertical só existe o VY, não existe o VX. Agora, no lançamento oblíquo, existe tanto o VX quanto o VY. Aqui na altura máxima, quem zerou foi o VY. O VX não zerou. Então, se algum exercício te perguntar assim, ó, determine a velocidade no ponto de altura máxima. Quem que você vai determinar? O Vx, aqui, pelo nosso cosseno do ângulo, tá? Por aquela fórmula que eu te mostrei ali atrás, certo? Então, zero é o Vy, mas existe o Vx. Tá, mas se eu for continuando aqui agora, ó, começa a surgir o Vy. Por quê? Porque a gravidade vai começar a puxar ele de volta. Então, ele vai aumentando cada vez mais. Olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só. Ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando. Subiu, né? Aumentou. Então, olha aqui as nossas observações. Na descida, a velocidade aumenta. Como é descida, o que eu vou falar quando a velocidade é negativa? Que o movimento é retrógrado. O movimento é retrógrado. Ô, professor, deu errado, deu ruim, deu ruim. Retrógrado, o movimento é retrógrado, tá? Então é volta. Se a ida foi progressiva, a subida, a descida é volta. Então o movimento é retrógrado. E o movimento retrógrado, a velocidade tem que ser negativa. Mas na descida, a velocidade aumenta. Então o movimento é acelerado. E o jogo de sinal tem que dar positivo. Para que isso seja possível, a gravidade aqui tem que ser negativa, professor! Então ela é negativa o tempo todo. Olha a outra observação, então. A gravidade é negativa o tempo todo, tanto na subida quanto na descida. Gente, então, olha só, estamos começando a aprofundar no nosso lançamento oblíquo, tá certo? Né? Vamos dar uma olhadinha nele aqui de novo, olha só. Né? Ó, a velocidade y parando lá em cima e depois aumentando aqui na descida, certo? Movimento de ida, movimento
de volta, certo? Ok, agora eu vou propor a resolução aqui de um exemplo. Aliás, antes disso, eu coloquei aqui as fórmulas. Nossa, professor, e as fórmulas? Agora eu vou ter que decorar mais fórmula. Gente, não vai ter que decorar mais fórmula, tá? Na sua apostila deve ter um monte de fórmula diferente, certo? Mas a gente não usa, eu particularmente não uso essas fórmulas que estão aí. Por quê? Porque eu sei teoria, então eu não preciso adequar as fórmulas que já existem para cada realidade. Isso só acontece com quem decora a fórmula. E a gente não consegue decorar 1000 e tantas fórmulas para um vestibular, gente, só de física. Então vamos aprender teoria, tá? A componente horizontal, que eu chamei de Vx, aqui nós falamos que ela acompanha o movimento uniforme. E o movimento uniforme, você vai usar essa fórmula aqui. Ou então essa é igual a CO mais VT. Mas essa aqui é mais interessante, porque ela já tem o ΔS. E ΔS é alcance. Aquela lá que eu falei, que é essa igual a CO mais VT, ela é para a função do espaço, né? Aqui eu vou facilitar a minha vida com essa fórmula aqui, onde a velocidade é constante. No movimento vertical, é onde manda VY, aqui ó, VY, VY, VY. Oi, professor, estou notando uma coisa. São as mesmas fórmulas que a gente aprendeu no movimento uniformemente variado. Só que lá aqui era A de aceleração. Agora a gente colocou G de gravidade. Lá não tinha Y, né? Porque o movimento lá era horizontal, era um movimento qualquer. Agora aqui é vertical, então eu estou colocando VY. Aqui tem a gravidade de novo. Aqui, ó, era para ter ΔS. Para não confundir com esse ΔS aqui, esse ΔS aqui é essa distância aqui, ó, que tem esse negocinho vermelho aqui, ó. ΔS aqui é 19,8, 19 ponto alguma coisa, ó, tá? Tá certo? Então, você tem aqui o ΔS sendo chamado de alcance. Então, aqui eu precisei trocar de S para H, certo? De altura, tá? Então, esse ΔH é a altura. Seria essa aqui, ó. Olha só. Essa altura máxima que ele atinge aqui, ó. Daqui até aqui em cima é a altura máxima que ele atinge, tá certo? E essa altura máxima eu posso resolver através desse esqueminha que eu estou te mostrando aqui, tá certo? Muito bem, continuando aqui. Então, a única coisa que a gente acrescentou nessa tabela com relação a essa tabela que já tinha na aula passada do movimento horizontal. Acrescentou o Vx, que está sem o ângulo, né? O Vx. Ué, professor! Ué, professor, tá errado isso aí, professor! Uai! Vx está sem o ângulo, professor! Que é isso, professor? Eu prestei atenção, professor. Vx é com ângulo. Então você conserta isso aí, professor. Aqui, gente, não, gente. Aqui é cosseno. Vx está com ângulo e Vy está sem o ângulo. Opa, rapaz, aí quase passa batido. Que bom, ao vivo e a cores, consertando aqui. Ok, então, e a gravidade, né? Negativa? Então não deveria ter um negativo aqui? Gente, eu não mudo a fórmula, tá? Eu não mudo a fórmula. Aqui está a fórmula da velocidade, aqui está a fórmula da distância percorrida, aqui está a equação de Torricelli, certo? Eu não mudo a fórmula. Na hora de substituir, eu coloco a gravidade. Quando ela é positiva, eu deixo positivo. Quando ela é negativa, eu vou e mudo. Mais com menos é menos, tá? Não precisa de eu ficar colocando negativo na hora, só na hora de resolver, tá certo? Então tá aqui as formulazinhas que a gente vai usar. O que eu faço com aquele monte de fórmula que tem na minha apostila? Cara, sinceramente, risca, velho. Risca. Ou então simplesmente não dá moral para elas, porque você vai ter que decorar elas, tá? Eu vou te mostrar agora a resolução de um exemplo. Eu vou usar basicamente tudo que tem aqui para resolver esses exemplos, tá? E você vai ver que eu não vou usar nenhuma daquelas fórmulas que tem no seu material, tá certo? Vamos lá. O que eu vou propor aqui agora? Eu proponho que a gente faça um lançamento de 60 graus, está aqui, ó,
com uma velocidade inicial de 15. Lembrando que essa velocidade de 15 é a velocidade resultante, tá? É a resultante lá, ó. É essa aqui, ó, que é 15, certo? Então, 15. Aí eu vou perguntar, tipo letra A, B, C e D. Qual que é a velocidade x? Ou seja, qual a componente horizontal? Depois, qual a componente vertical? Depois, qual o alcance? Depois, qual a altura máxima atingida? Vamos começar então pelo Vx, tá? Pelo Vx. Como que eu vou calcular Vx, professor? Vx, professor! Vx está aqui, ó, cosseno do ângulo, né? Cosseno do ângulo. Vamos calcular Vx. Depois vamos calcular Vy, professor. Vy sem o ângulo, né? O que que eu tenho aqui? Gente, essa velocidade aqui, ela tem uma mamãezinha na horizontal e tem um papaizinho na vertical, porque senão ela não existiria. Esse na horizontal eu chamo de Vx e esse da vertical eu chamo de Vy. E veja que existe aqui, ó, um ângulo de abertura, né? Um ângulo de 60 graus, tá certo? Tá aqui, ó, um ângulozinho de 60 graus aqui. Tá aqui o 60. Então, seno de 60, depois cosseno de 60. Que velocidade que o exercício falou aqui, ó? Aqui, ó, 15, aqui é o 15, ó, 15, então velocidade é 15. Aí eu vou colocar o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, não, raiz de 3 é 1,73, dividido por 2 deu isso. Multiplico por 15 e achei 13. Opa! Então essa aqui vale 13 metros por segundo. Ah! E a minha Vx? 15 vezes cosseno de 60, que é 1 meio, 7,5. Então, a velocidade na horizontal tem 7,5 metros por segundo. Oba! Pronto! Então, já descobri... Eu já descobri o meu Vx e o meu Vy, que são as perguntas que ele trouxe aqui, tá? Então, eu já posso substituir aqui, ó. Já vou responder. Então, aqui eu já sei que deu 13 metros por segundo. E aqui eu já sei que deu 7, cadê o 7? 7,5 metros por segundo, certo? Ô, professor, eu estou entendendo, professor! Eu sabia que eu ia entender, professor! Aqui agora está pedindo alcance. O que é alcance, gente? O que é alcance, pessoal? Vamos calcular o alcance. Olha, alcance é isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Alcance é essa distância aqui que ele percorre na horizontal, certo? Vou fazer de amarelinho. Essa distância aqui que ele percorre na horizontal. Então, essa distância que ele percorre aqui na horizontal, eu chamo de alcance. Aqui, ó, é o meu delta S, certo? Ou mais nítido que isso não tinha jeito, professor. Ele tá brilhando aqui na minha cara. Amarelão, amarelão! Beleza, então vamos lá. Olha aqui, vamos calcular o alcance, então. Como que eu fiz para calcular o alcance? Ó, vamos fechar isso aqui, que isso aqui é surpresa. Surpresa, rapaz, surpresa. Não vou mostrar surpresa, não. Eita, isso aqui também não, isso aqui também não. Esconde, esconde. Olha aqui, ó. Para calcular o alcance, eu tenho que saber o Vx. E o Vx a gente acabou de calcular, que deu 7,5. Por que é o Vx que eu uso? Professor, eu estou aqui perguntando. Você está me escutando? Você me escutou? Você escutou que eu perguntei? Ué, escutei, cara, eu sabia que você ia perguntar. É Vx ou Vy que eu uso para calcular o alcance? Gente, alcance tem a ver com a horizontal. Tudo que tem a ver com a horizontal, eu uso Vx. Então, se alcance, se o ΔS é horizontal,
eu tenho que usar dados da horizontal aqui do outro lado da igualdade. Horizontal de um lado, horizontal do outro. Jamais poderia ter colocado ΔH aqui, a altura. A altura tem a ver com VY, tá? Só que aí eu chego e percebo que eu não tenho tempo. Olha, eu não tenho intervalo de tempo. Que tempo? O tempo de movimento. Ou seja, eu não tenho o tempo que ele levou para sair daqui e chegar aqui. Eu não tenho esse tempo. Tá? Então eu tenho que calcular esse tempo que está faltando aqui. Ó. Como que a gente vai calcular o tempo? Gente, tempo tem a ver com a subida. Tá? Tem a ver com a subida. O tempo a gente calcula, porque aqui é o tempo que ele levou para subir e descer. O tempo que ele leva para subir e descer vai determinar a distância que ele vai percorrer, tá? Então, ó, veja bem, eu vou precisar de usar a vertical. E a vertical respeita o movimento uniformemente variado. Então, tem que usar essas fórmulas aqui, onde aparece o VY, certo? Então, vamos começar. Eu tenho duas formas de calcular o tempo, usando só a subida ou usando todo o movimento. Quem vai escolher é você, aquele que você entender melhor, tá? Se eu usar só a subida, olha só o que eu tenho que entender aqui. Durante a subida, ó, lembra que nesse momento aqui, o que eu posso escrever com relação à velocidade y nesse ponto aqui? Que ela vale 0, né? E quanto que deu a velocidade de lançamento aqui, né? Quanto que a gente calculou lá aquela hora? Alguém lembra? Alguém lembra? Essa velocidade aqui deu quanto? Essa aqui deu 7,5. Vamos lembrar lá quanto que deu? Quanto que deu? Alguém lembra? Alguém lembra? Eu não estou lembrando, gente, sinceramente. Vou ter que olhar lá, tá? Ó, aqui, ó. Ah, deu 13, né? Deu 13. Então, vou fazer aqui de novo, que ficou bonitinho isso aqui, cara. Aqui, ó. Aqui, então, essa velocidade aqui deu 13. Ó, essa aqui é 13 metros por segundo. E aqui, quanto que vale o meu VY nesse ponto? Vale 0. Então, eu tenho aqui o VY inicial, que é 13, e tem o VY final, que é 0. E isso durante a minha subida, só subida, tá bom? Então eu volto aqui e percebo que eu fiz a seguinte conta. Velocidade y é 0, a inicial aqui é 13, menos porque está subindo, 10, que é o valor aproximado da gravidade que a gente sempre usa, passo 10 para cá, com sinal trocado, depois passa ele dividindo, descobri que deu 1,3 segundos. Só que esse 1,3 segundos não é a resposta dessa pergunta aqui. Aliás, ele não perguntou isso, né? Esse 1,3 segundos não é o tempo que a gente vai pôr aqui, não. Eu não posso pôr 1,3 segundos aqui, não, gente, senão eu vou errar. Porque o alcance tem a ver com todo o movimento e não só com a metade, tá? Aqui, então, eu tenho que multiplicar o tempo por 2. Por que eu tenho que multiplicar o tempo por 2? Porque o mesmo tempo que ele leva para subir, também ele leva para descer, tá? Então, se gastou 1,3 para subir, vai gastar 1,3 para descer. Então, 1,3 mais 1,3, 2,6. Então, aí sim eu posso colocar o 2,6 aqui, ó. Posso colocar o 2,6 aqui? Agora eu posso, tá? Agora eu posso. Porém, eu vou te mostrar como dá para resolver ele de forma diferente. Eu posso usar o movimento todo o movimento de subida mais o de descida. Para isso, eu tenho que saber isso aqui, gente. Ó, nossa senhora, nossa senhora! Gente, eu tenho que saber isso aqui. Isso aqui eu tenho que saber. Tá? O que é isso? Velocidade y menos 13. Ué, professor, eu achei que velocidade y era 0. Gente, 0 lá no ponto máximo de subida. No tempo total, olha o que acontece. Pessoal, eu vou apagar aqui e vou te mostrar uma coisa muito legal. Tá? Espera aí, passou da hora de eu pausar. Espera aí, vou tentar sincronizar aqui.
Eita, não estou dando conta, tem que pausar antes. Ó, nesse momento aqui da chegada, você tem aqui, ó, o V e Y aqui para baixo, certo? Mas você na saída também tinha um VY aqui para cima, né? Tinha um VY aqui para cima. Gente, esse VY aqui de cima, que tinha dado 13, tá? Que tinha dado 13, que a gente usou o 13 lá no VY, 13 metros por segundo, aqui é mais 13, porque é subida, é ida. Esse vetor, toda velocidade de saída é igual de chegada, quando não tem resistência do ar. Veja que no meu programinha aqui não está marcado resistência do ar. Então, a velocidade de saída é a mesma velocidade de chegada. Se você souber disso, você ganha tempo. Aí, a única coisa que você tem que lembrar é que, como é volta, você tem que colocar menos 13, certo? Então, foi isso que eu usei aqui na resolução. Olha só, velocidade final, quando chegar aqui no chão, é menos 13. Velocidade inicial de saída aqui do chão foi 13. Isso Y, gente. Vx não tem nada a ver com a horizontal, com a vertical, tá? Gravidade negativa, pelos motivos que você já sabe. Gravidade 10. Passa a gravidade para cá, o 10T para cá positivo. Passa o 13 para cá somando. Pronto, deu 26. Dividido por 10, 26, 2,6. Então, ou eu acho o tempo só de subida e multiplico por 2, ou eu acho o tempo total, usando esse artifício aqui que eu acabei de explicar para você, certo? Pronto. Visto e calculado que o tempo total de movimento foi 2,6, resta multiplicar 7,5 por 2,6. Então, deu 19,5, tá? Deu 19,5 o meu alcance aqui, ó. Aqui, ó. O programinha está mostrando aqui, ó. Como é uma questão aqui aproximada, né? Então, nosso lá deu 19,5, dele aqui está dando 19,8. Só que eu não sei se eu estou colocando um negócio exatamente preciso no lugar certo, né? Então, vamos confiar aqui na nossa continha. Deu 19,5, ok? E é aproximado mesmo porque a gente já aproximou desde a raiz de 3 aqui, tá? Então, não vai ter nada exato aqui. Esse 13 não é 13 exato. Olha essa conta aqui, tá? Muito bem. O que mais que eu pedi agora para calcular aqui no meu exemplo? Deixa eu ver aqui, tá para cima. Né? Aqui, ó, o alcance, então, aqui deu 19,5 metros. Só falta descobrir agora a altura máxima atingida. Tá? Como que eu vou achar a altura máxima? Primeiro eu tenho que achar a fórmula. Que fórmula dessas aqui que eu vou achar a altura? Aqui não pode, porque aqui nem altura tem. Né? Olha só, aqui não tem altura. Ó, aqui é ΔS. Né? Eu tenho a altura aqui e tem a altura aqui. Na verdade, você pode usar qualquer uma das duas, porque nesse exercício você já sabe que a velocidade final lá no ponto de altura máxima é zero. Você pode colocar zero aqui. Você já sabe que essa aqui vale 13 eleva ao quadrado. Você já sabe que a gravidade que eu apaguei aqui, gravidade aqui é 10, aqui é menos. Então você consegue achar pela equação de Torricelli. Só que eu vou preferir usar essa aqui. Tá? Olha lá. Na minha resolução, eu usei essa do ΔH. Tá? Então vamos dar uma olhadinha nessa resolução aqui. Olha só. Eita. Aqui, ó. Vem, filhinho. Aí, pronto. Nessa resolução aqui, o que eu estou procurando? Eu estou procurando a altura máxima. Pá! Aqui está a altura máxima, certo? O que acontece exatamente nesse ponto de altura máxima aqui? Ó, velocidade inicial y é 13, aqui. Essa daqui é 13, né? Ficou doido, professor, que feio, né? Então, aqui, ó, não é a velocidade final, é a velocidade inicial. A final aqui eu sei que é zero, mas aqui dessa fórmula não tem ela para usar a velocidade final y, tá? Então eu sei que essa aqui, né, que é a velocidade inicial y, é 13, que é esse 13 aqui, tá? Eu sei que o tempo de subida é 1,3.
Professor, agora eu não entendi nada, professor. Não é 2,6, professor. Eu não tenho 2,6. Gente, 2,6 é a distância total aqui. É o tempo total para percorrer isso aqui tudo, né? Então, não posso colocar... Eu só estou querendo saber o tempo de a altura máxima, então tem que ser o tempo só de subida, e o tempo de subida é 1,3, tá certo? Por isso que na hora de resolver lá, eu prefiro usar o 1,3. Eu prefiro usar só a subida, que eu já acho 1,3. Quando eu preciso, eu multiplico por 2. E quando eu preciso de 1,3, ele já está calculado, tá certo? Ó, gravidade negativa, o tempo aqui eu vou substituir, né? O tempo ali a gente substitui, tempo aqui a gente substitui pelo tal do 1,3 de novo, eleva ao quadrado, dá isso aqui. Aí eu multiplico por 10, dá isso aqui. Divido 16,9 por 2, dá isso aqui. E ao subtrair 17 por 8,4, deu 8,6. Então, o que é 8,6? 8,6 é a minha altura máxima atingida. Olha só. Eita, que legal, professor, top! Muito bem, cara. Cara, aqui você viu que eu resolvi tudo que o exercício pediu, né? Olha aqui, o exercício vai pedir, qualquer exercício vai pedir essas coisas, tá? Então, aqui com essa aulinha, você consegue resolver qualquer exercício de lançamento oblíquo sem usar aquelas fórmulas magnânimas deles lá, tá certo? Gente, eu não vou nem comentar aquilo, tá? Você tem aí, você olha e você percebe o tanto que elas são confusas. E eu te mostrei que é só você saber essa teoria, é só você saber quando é que você usa horizontal, quando, basicamente, para calcular ΔS, para calcular o alcance, usando o Vx, tá? E o resto é tudo vertical. Tempo de subida, altura máxima, VY, tudo movimento uniformemente variável, com a gravidade negativa. Então não precisa de nada mirabolante, fórmula nenhuma mirabolante, tá certo? Então, pessoal, só tem mais uma coisinha que eu quero que vocês observem aqui, tá? Eu preciso que você entenda um detalhe interessante aqui. Olha só, vou apagar aqui e eu vou de novo jogar essa bomba aqui. Beleza. Gente, o que aconteceria se eu voltasse isso aqui para 30 graus? O que a sua intuição diz? A sua intuição diz, deixa eu adivinhar, que ela vai chegar mais perto aqui, né? Eu acho que a sua intuição diz que a bomba vai sair daqui e vai chegar mais perto, porque o ângulo é menor, certo? Então, olha só, vou te contrariar, ó, exatamente no mesmo lugar. Veja bem, tá? Gente, tudo vai ser diferente. O tempo de subida vai ser diferente. O alcance só que vai ser igual, tá? O Vx aqui vai ser diferente, o Vy vai ser diferente, porque você tem um outro ângulo aqui, mas o alcance foi exatamente o mesmo, entre ângulo de 60 graus e ângulo de 30 graus, tá? Sempre independente do objeto, tá? A massa não interfere quando você despreza a resistência do ar, certo? Olha aqui, ó. Se eu colocar uma massa maior aqui, ó, de 5 foi para 8, eu vou fazer a mesma coisa, ó, cai no mesmo lugar, porque não tem resistência do ar. Se eu ligar a resistência do ar aqui, ela cai um pouquinho antes, ó. Ih, olha que legal! Então eu estou desprezando a resistência do ar, tá certo? Então, desprezando a resistência do ar, o 60 grau e o 30 grau caem no mesmo lugar, com o mesmo alcance, tá? Porém, e se eu colocar 45 graus? Gente, isso aqui é muito importante que eu vou te mostrar. O que você acha? 45 vai chegar mais perto também, porque o ângulo é menor? Não, gente, olha o que vai acontecer. Olha só, foi mais longe, o alcance foi maior, chegou a 23 metros de comprimento. Aqui era nem 20, né? Olha, foi para 23. Qual que é a moral da história? Moral da história!
Qual é o ângulo que você vai ter o maior alcance possível? 45 graus. Por isso que aqueles caras lá nas competições de lançamento de disco, de lançamento de dardo, nas Olimpíadas, eles ficam lá treinando a inclinação do braço antes de jogar o dardo, para que o braço tenha 45 graus. Ele fica lá no treinamento dele, tem uma câmera que fica mostrando para ele se está com o ângulo certo. Então ele tem que unir o ângulo de 45 graus com a máxima velocidade possível, tá? De lançamento. Ó, se eu aumentar a velocidade aqui, ó, obviamente vai mais longe, ó, né? Ou nem não coube na tela, viu? Então tem que unir ângulo de 45 graus com maior velocidade possível para o cara ganhar lá, para que lá ganhe quem vai ter uma distância maior, seja aquele pezinho que eles jogam, né? E assim por diante. Certo, pessoal? Aqui, ó, eu já tinha até calculado aqui, feito uma comparação dessas coisas que eu te mostrei. Olha aqui a comparação entre essas coisinhas que eu te mostrei. Olha só. Quando o ângulo era 60 e o ângulo 15, o alcance deu 19, que foi o primeiro exemplo que eu dei. Aí eu baixei para 30 graus, mas mantive a mesma velocidade. Ó, mudou o Vx, mudou o Vy, mudou a altura máxima, mudou o tempo de subida, o tempo de movimento, mas não mudou o alcance. Olha aqui, continuou o mesmo, por 60 e 30. Quando eu mantive a mesma velocidade e passei o ângulo para 45, que é o meio termo entre esses dois, olha, o alcance foi para 23, certo? As outras coisas todas mudaram. Ó, mudou o Vx, mudou o Vy, tá? Perceba que o Vx e o Vy aqui está igual, porque olha aqui, ó, quando você vai calcular o Vy e o Vx, o seno de 45 e o cosseno é igual. É o mesmo resultado, então dá o mesmo resultado, né? E aí o alcance é maior. O tempo de subida, o tempo de descida, tudo é diferente, tá certo? Tudo é diferente. Só que tem um maior alcance, certo? Tem menor altura também, ó. Tem menor altura atingida. Maior altura é os 60 graus, mas o alcance é o maior, certo? Então, eu espero que você tenha compreendido essa matéria maravilhosa chamada lançamento oblíquo, tá? Muito utilizada aí, infelizmente, pelas guerras, para interceptar míssil, para jogar o míssil no lugar certo. Os caras fazem todas essas contas aqui, tá certo? Então, e usado na Olimpíada também, como eu já comentei. Bacana? Então, pessoal, espero ter ajudado. Tá? Estudem bastante e agora resolvam os exercícios do seu material aí que tem a ver com lançamento oblíquo. Eu tenho certeza que agora você vai conseguir resolver todos, tá? Porque você já tem a técnica, você já tem a teoria, você já tem as fórmulas, ok? E qualquer dúvida, a gente vai se comunicando aí pelos meios, né? Pelas redes sociais, ok, pessoal? Muito obrigado! Obrigado! Fui!